Bom pessoal, vamos lá então para mais uma dica de como fazer um pezinho, fazer um pé humanizado. No vídeo anterior eu fiz uma mão, eu não completei com detalhes, mas foi só para vocês terem uma ideia de como fazer uma mão humanizada. Ela não está pintada, mas depois de pintada ela fica muito parecida, tá vendo? Olha aqui. Agora a gente vai fazer um pé humanizado, um pé masculino. Essa mão aqui é uma mão masculina. Nos próximos a gente vai fazer mão feminina, que é muito diferente, e um pé feminino. Mas agora vamos fazer o pé. Essa massa aqui, ó, a massa está tingida com cor de pele. Eu uso o resto de massa de outros trabalhos para treinar, porque a gente tem que sempre estar treinando, né, fazendo coisas assim, mesmo que não seja encomenda, mas a gente vai treinando para aperfeiçoar e cada dia fazer melhor, né? Acho que a intenção das pessoas que trabalham com arte é sempre fazer o melhor, né, naquilo que faz, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então aqui vamos fazer o pezinho, um pé masculino, entendeu? Um pouquinho de massa só. Eu começo aqui tentando modelar a parte de baixo do pé, essa estrutura aqui, e sempre, né, vai ali, olha o seu pé aí, que é mais fácil, né? É mais fácil, aí você olha o seu pé e vai tentando fazer um formato do pé. Antes dos detalhes pequenos, vai fazendo um formato do pé. Aí ajuda aqui, ó, você coloca aqui para deixar ele retinho. Os excessos vai tirando. Aqui é só um treino, gente, é um treino para que quando você for fazer um pé, por exemplo, já com calçado, é basicamente a mesma coisa, né? E as proporções. Então aqui, ó, aqui o calcanhar, deixo mais ou menos como eu gostaria que ele ficasse. E aqui o pé, ele vai aumentando, ó. Aí você vem, corta. Ficou grande? Eu venho aqui e corto mais ou menos como que vai ficar o pé. Aí vai sempre modelando. Com a ajuda da mesa aqui, você vai criando a estrutura do pé. E é assim, ó, e vai indo. Eu vou aproveitar aqui esse excesso de massa para fazer esse ossinho aqui, ó, né, que todo mundo tem. Aproveito a massa para não ter que colar a massa aqui. Deixo mais ou menos aqui uma protuberância aqui. E vou modelando. Coloco um pouquinho para cá, para depois eu só fazer os ajustes. Aqui já está mais ou menos o formato do pé, né? A gente sabe que aqui tem uma continuação aqui, ó, que ela vem pro dedão aqui, ó. Deixo marcadinho. Bem suave a marcação, só para mim não me perder. Aqui tem a parte da sola do pé. O pé parece muito com a mão, se você perceber. Eu devo estar falando uma besteira, mas se você olhar o seu pé, a estrutura dele por baixo faz muito lembrar a palma da mão. Às vezes também é um pé, de repente tem alguma diferença, então você vai colocar depois, mas aqui é um pé normal, né? Um pé normal, com as estruturas básicas de um pé. Aqui vem a panturrilha não vou fazer, é só o pé mesmo, gente. Aqui, ó, isso é muito importante, ó. De repente a peça que você vai fazer é uma peça que está descalça ou é um nu, né? O pé tem que ficar bem feitinho. A gente acha que as pessoas não percebem, né? Quando você faz um trabalho grande, os detalhes. Tem gente que não percebe, mas tem gente que percebe.
Elas falam assim, não tá certo isso aqui não. Tá errado. De repente, tem gente que eu já vi até uns trabalhos que a pessoa erra a posição do dedão. A pessoa não percebe, né? Fica tão encantado com o trabalho todo que não percebe. Às vezes você tira um pouco a mais de massa, você vai ter que colocar. E o processo de soldagem é aquele que eu já falei. É água, né? Deixa bem úmida mesmo. Olha aí. A gente sabe que aqui nos pés aqui ele tem uma elevação bem aqui, ó, nos dedos. Aí coloca um pouquinho de água. Tirei muito, né? Então tem que colocar de volta. Aqui assim. Dou uma diminuída no tamanho do pé, que vai ajudar bastante. Bom, é mais ou menos isso aqui. O pé, né? Aqui a parte do dedão. Aqui vem o dedão, os outros dedos vão vir aqui. Eu vou ter que cortar o excesso. O dedão vai ficar um pouquinho grande, eu vou ter que cortar. Olha, a massa que eu coloquei aqui, ela já sumiu, tá vendo? Ó? Como essa massa já está em processo de secagem, já porque ela é uma massinha antiga, já desapareceu aqui, ó, esse volume que eu coloquei aqui. Tá grande, né? Mas vai sumir, daqui a pouco some. Aí disfarço aqui para não ficar marcado, né? Depois alisando, vai ficando uma coisa só. A estrutura de corpo humano eu acho que dos trabalhos de biscuit é um dos mais difíceis, né? Porque se você errar a proporção dos olhos, distância de um para o outro, orelha, sobrancelha, gente, sobrancelha, se você errou, pronto, vira uma outra pessoa. Então é muito carinho, muito cuidado, né, para você fazer um trabalho legal. Mas isso aqui é para treino, viu, gente? Para treino, porque como esse canal é para iniciantes, eu acho que para quem está começando é muito difícil querer fazer peças humanizadas. Então eu aconselho fazer peças mais simples no começo. E aí você vai, enquanto isso, treinando estrutura de peças humanizadas, né? Pega algumas referências de personagens mesmo, como cantores, atores, atrizes. Pega as referências e vai treinando. Porque se você faz uma peça humanizada, as chances de você fazer uma outra é muito maior, né? É certo que tem alguns trabalhos humanizados que é mais difícil, você não consegue encontrar onde está errando, né? Você olha a peça e não consigo chegar no rosto da pessoa. Teve trabalhos que eu fiz 4, 5 cabeças para me chegar no rosto da pessoa, que é difícil mesmo. Mas não é impossível, né? Basta você querer. Então tem que treinar. Treina e vai treinando. Uma hora você vai chegar lá onde você quer. De fazer uns trabalhos perfeitos, sabe? Principalmente topo de bolo, quando é noivinho, né? E tem que fazer bonitinho, porque vai ficar ali, ó. Vai ser o ápice do casamento, é o topo do bolo. Todo mundo vai olhar e vai ver se parece mesmo. Aí vai perguntar quem é que foi que fez. Ah, foi fulano. Pronto, já tem um novo cliente. Então fazer o mais perto da perfeição possível, porque perfeito, eu acho que não é difícil ficar, viu? Mas a gente chega bem perto da perfeição. E a gente vai treinando, né? Vai treinando, sempre treinando. Tá fazendo nada? Pega ali um restinho de massa,
né? Ah, vou fazer uma boquinha, vou fazer um nariz. Ou procura fazer aquilo que você tem mais dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de fazer boca. Eu tenho um pouco ainda, mas tá mais fácil agora. Tá bem mais fácil agora. Então, se a dificuldade sua é fazer um pé, pega o restinho de massa, que sempre sobra um restinho. Por isso que a gente não deve dispensar, né, as sobras de algum trabalho. Você não deve dispensar nunca. Guarda. Guarda bem guardado, que você vai precisar para você se aprimorar, né, e fazer sempre uns trabalhos melhores ainda que outros. Eu costumo pensar que esse trabalho de escultura, sabe, esses trabalhos que é encomenda, para mim é igual o cabeleireiro. Quando você gosta do trabalho, você vai atrás do profissional e você não vai procurar um outro, porque já conhece o seu trabalho, né? Então sabe que o trabalho vai ficar perfeito, vai ficar legal. E aí tem cliente para muito tempo. Aqui dá uma marcadinha aqui, ó. Para que essa marcação ela tem que aparecer aqui do lado. E aí vai ajeitando, ó. Se tiver que trazer um pouquinho para trás, você traz. Se tiver que cortar, você corta. Nossos dedos estão bem curtinhos, né? Então vamos dar uma aumentada aqui. Ó, o dedinho ainda insiste em ficar grande. Vai e corta ele. Olha só a diferença, tá vendo como eu tô falando que quando você corta é mais fácil do que você ficar empurrando. Você empurra, a massa ela volta de novo, ela volta. Não tem como fugir disso, ela volta. Então, tem um estilete, uma faquinha que ajuda bastante nesse corte. Se a massa tiver assim, como essa aqui, já começando a secar, é mais fácil para você cortar. Tem massa que você vai cortar, ela gruda. É horrível. Aqui é a marcação dos dedos. Tá estranha essa marcação, mas depois que seca, gente, vocês não têm ideia de como que fica. Muda muito, muda muito. Como ela encolhe, então muda bastante o aspecto da peça. Por isso que você tem que sempre estar acompanhando a secagem para poder acrescentar massa ou tirar, né? Até mesmo fazer alguns cortes. Ó, tá quase lá. Tem que ainda ajustar algumas coisinhas aqui. E essas marcações que eu tô fazendo com a mão aqui vai desaparecer. Eu tenho que vir depois, quando ela estiver no processo de secagem, vir arrumar. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é fácil fazer um pezinho. Não é difícil não, olha. Vou tentar fazer as unhas aqui. Nesse momento fica sempre a pontinha aqui, ó. Aí marca de novo, porque ele gruda. Essa marcação você pode fazer com um estilete molhadinho, é mais fácil porque ele já alisa no meio dos dedos. Olha aqui, mais um pouquinho. Tá vendo ela rachando? Olha só. Ela tá rachando bem aqui, ó. Porque não solvei muito essa massa, então por isso que o processo para solvar a massa tem que, sabe, fazer em todos os trabalhos, sova bastante a massa. Não parece o pezinho? Olha o pezinho. Só acrescentar um pouco de massa nessa parte aqui, ó. Vou ver se eu consigo colar aqui. Que é um pouquinho mais alto aqui, né? Aqui, ó.
Aí água e alisamento, ó. Aí tudo que eu fiz até agora eu vou ter que rever e refazer caso necessário, que vai desaparecer algumas coisas, com certeza some. Se ele ficar um pouquinho comprido, é só você dar uma juntada nele e alisar, gente. Alisa bastante. Ó como ficou grande o calcanhar. Eu vou puxando a massa, ó. Deu uma subida, né? Aí vai, tira. E bora alisar. É difícil. Tem gente que não gosta de fazer não, porque é trabalhoso demais e às vezes você cobra um preço lá que as pessoas não pagam. Às vezes um topo de bolo ele é mais caro que o bolo. Só que o topo de bolo você não come, né? Você guarda pra sempre. É igual uma aliança, vai ficar com você até quando você quiser. Então é mais caro mesmo. Então não tenha medo de cobrar não. Se você facilitar e quiser dar um preço pequeno no seu trabalho, que você sabe que é um trabalho difícil, não faça. Para ganhar cliente, porque ele vai querer depois fazer um outro trabalho, vai querer que você cobre o mesmo valor e não dá, né? Perde o valor. Olha aí. Eu ainda acho que os dedos ficaram bem curtinhos, vou dar uma aumentadinha neles aqui. Eu vou molhar um pouquinho pra já alisar aqui no meio. Qual que é mais fácil molhadinho? Tirar aqui, ó, deixar o mais lisinho possível. Depois pode até juntar, porque os dedos geralmente do pé não são separados, né? Só uma separação. A separação tem que ser bem pequenininha. Aqui, ó. Basicamente é isso, gente. Depois é só ir alisando. Olha o seu pé, vê se tá igual e vai fazendo. Esse é um pé simples, bem normalzinho mesmo. É um pezão, né? Pezão. Olha aí. A massa não tá muito boa, gente. Olha como tá rachando, ó. Mas é porque é resto de massa. Eu só queria mostrar pra vocês como fazer um pé pra você treinando em casa. Nem é pra você usar isso, mas você treinar em casa. Quanto mais você fizer, melhor vai ficando, né? Os trabalhos que você vai fazendo, vai melhorando sempre. Tá bom? A dica de hoje é essa aqui. Vamos fazer um pezinho humanizado, tá bom, gente? Então, me siga no canal aí para ter mais informações a respeito de modelagem biscuit, né? Dicas passo a passo, tá bom? Então é isso, obrigado.